A igreja amordaçada, perseguição religiosa. É o tema polêmico deste vídeo que nós iremos comentar hoje. Então, desde já, eu já peço o seu like e que você compartilhe este vídeo. Também aproveita, se já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu sou Reginaldo Pessoa e te convido a vir comigo até o final deste vídeo. Não pula este vídeo. Vamos lá? Abuso de poder religioso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fatim, ele propôs ao plenário se debater, se debruçar sobre este tema, para que no final sejam elaboradas leis com esta finalidade, tratando deste tema, abuso de poder. A religião, ou seja, a igreja, ela já vem perseguida há muito tempo, principalmente os cristãos, porque os cristãos, o cristianismo é a pedra de tropeço para o comunismo, para o autoritarismo, vê no cristianismo algo que impede. Vamos combater este povo, vamos perseguir esse meio religioso, porque tirando aquilo que eles têm de melhor, que os fazem pensar, porque a religiosidade faz aparecer, criar o pensamento. Religião, principalmente o cristianismo, trata de liberdade. E liberdade é pensamento. Quem pensa não se escraviza. Quem pensa sabe escolher, porque sabe as diferenças. Mas não é de hoje que vem essa perseguição política contra o cristianismo. E estou falando do cristianismo em geral. Que todos que se dizem cristão, todos são alvo, não são apenas uma parte. Os evangélicos, principalmente, são os mais perseguidos. Porque o cristianismo, os cristãos, eles têm sido combatidos há muito tempo com um falso discurso. Sempre ouvimos discurso contra o cristianismo, principalmente. E o discurso que a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Eu creio que você já ouviu esse discurso. Ou seja, o cristianismo anestesia, hipnotiza, faz o seu povo ficar submisso. Não, não é bem isso. Mas é isso o discurso contra o cristianismo que tem se espalhado. Olha, por exemplo, o cristão, ele não aceita o aborto. O cristão não aceita a homossexualidade. Não aceita o homossexualismo. Ele quer a pena de morte. O cristão é aquele que combate alguns pensamentos. Ele não aceita a prostituição moral, a degradação da família. O cristão é aquele que luta pelos padrões tradicionais da família. Então, esse discurso tem se levantado para destruir, para perseguir, principalmente o cristianismo. Mas é dirigido, quando você vai no meio mais acadêmico debater sobre a religiosidade, a religiosidade é dirigida para os pobres, para os necessitados. Ele crê, aquele povo é um povo pobre, é um povo necessitado, é um povo iletrado, sem informação, são pessoas pobres, sem sucesso na vida, são pessoas iletradas, sem informação nenhuma, são pessoas manipuláveis. Então, por isso, a religião é onde ele se esconde, onde ele é anestesiado, onde ele é hipnotizado. É esse o discurso que é propagado por muitos países e por muitos povos. Porque o cristão não aceita opinião contrária à dele. Muito pelo contrário. O cristão não aceita o tabagismo. O cristão não aceita o alcoolismo. O cristão não aceita tanta coisa. O cristão quer
a pena de morte. O cristão quer a morte do homossexual. O cristão quer a perseguição daquele que quebra alguns padrões familiares. É isso que tem sido inventado, que tem sido propagado contra o cristianismo. A religião é um meio de fazer o ser humano pensar, o ser humano meditar. E a religião, muito pelo contrário, não é o ópio do povo, mas é a liberdade do povo. Sim, porque aquele que encontra a liberdade, ele desenvolve o pensamento, ele exerce o seu direito de opinião. Isto que é religiosidade. Sim, e pensamento político também, por que não? Porque a nossa vida religiosa ou não, social, ela é interferida por decisões políticas. Então nós estamos vivos, sim, independente da religiosidade. Nós devemos pensar politicamente e agir e defender, opinar politicamente. E muitas vezes, sim, você dá o seu like, compartilha este vídeo, já se inscreve também no canal. Olha, eu vou dizer, muitas vezes, são esses iletrados, são esses miseráveis que assumem a ausência do Estado. Sim, são esses iletrados, são esses miseráveis que assumem muitas vezes a ausência do Estado. Sim, com cesta básica para o necessitado, com marmitex para os moradores de rua durante a noite, para aqueles que estão abandonados pela sorte. Muitas vezes são esses iletrados que vão lá levar um prato de comida, uma palavra amiga. São esses que estão anestesiados, que assumem a ausência do Estado. São esses miseráveis, são esses pobres, são esses iletrados que constroem albergues para os peregrinos. São esses iletrados que visitam os hospitais e muitas vezes atendem até assumindo a compra de remédio para aqueles que não têm dinheiro para adquirir, e assumem o lado psicológico com uma boa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra que levanta o ânimo do doente, e através da sua fé ele termina também sarando. Porque aquele que acredita em algo, num Deus que vai curá-lo, a sua fé ajuda no tratamento. É isto. É esses iletrados que constroem asilos para os idosos abandonados e atende estes idosos abandonados ali com alimento e com vestes e outras necessidades básicas. São esses iletrados que assumem muitas vezes a ausência do Estado. São esses iletrados que alegram aqueles que estão nos hospitais, que estão lá cancerosos, que estão enfermos, terminais, e que vão ali levar uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo e também uma oração. São esses iletrados que vocês tanto perseguem. Isso é abuso de poder religioso. Olha, a Constituição brasileira, ela dá o direito a todos terem a sua opinião. A Constituição brasileira diz também que nós temos o direito de ir e vir no Estado democrático de direito em tempos de paz. Mas muitas vezes, mesmo vivendo em tempos de paz, nós chegamos em alguns lugares, está um paredão de policiais ali, impedindo a passagem. E muitas vezes algumas manifestações pacíficas não rompem a barreira, mas se ajoelham e recebem um spray de pimenta. Por quê? Porque esse direito de ir e vir não é obedecido. A Constituição do nosso país também fala sobre que o Estado é laico, a laicidade do Estado, a independência do Estado. O Estado laico
é o Estado brasileiro, que segundo a nossa Constituição não tem uma religião oficial. Por quê? Para que não haja desconformes entre eles, entre todas as religiões. Mas essa perseguição é uma perseguição exclusiva ao cristão, porque o cristão, ele é livre. Ele conheceu a liberdade. Por que ele conheceu a liberdade? Porque a graça de Deus o alcançou. Porque a graça de Deus nos alcançou. Mas aqueles que estão cegos, que ainda não foram alcançados, aí perseguem, porque não sabem a liberdade, o sabor da liberdade e da esperança que o cristianismo oferece. E quando eu falo cristão, estou falando de um modo geral, generalizado, todas as religiões se representam nesta palavra cristianismo. Sim, porque juntos nesse estado, eu tenho o direito de opinar. E daí, se um líder religioso, ele opina, ele tem a opinião dele, daí que seja criminalizado se ele romper essa lei da liberdade, se ele romper, ultrapassar os limites dessa liberdade, ele deve ser julgado e punido. Mas criminalizar, criar um crime para todos, aí vai contrário ao pensamento da nossa Carta Magna. Seja quem for, seja o qual lei. O Estado laico é aquele que não pode exercer nenhuma função religiosa, mas também não pode interferir. Não pode interferir. A igreja não pode exercer. A igreja não pode exercer nenhuma função estatal, enquanto que o Estado não pode interferir na esfera espiritual. E a esfera espiritual é para o religioso, é para nós religiosos. Somos para nós cristãos. Esta é a laicidade do Estado. O Estado é laico, não tem uma religião oficial. A igreja não pode exercer função estatal. E o Estado não pode interferir no âmbito da igreja, no âmbito espiritual. Vamos continuar livre. Vamos continuar pensando, a igreja não vai ser calada. A igreja não vai ser calada. A igreja não vai ser amordaçada. Porque a igreja, a religião é aquele que religa o homem com Deus. É o único modo de trazer liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de escolha. Quem traz não é a Constituição. Liberdade de escolha é dada pela religiosidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é o âmago, é o coração da religião. E foi o próprio Filho de Deus que assim expressou. Está na Bíblia, lá em João 8, 32. E também no versículo 36 ele está dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aceite este Deus, aceite para você ser livre. Eu estou me dirigindo a todos que perseguem. A todos que perseguem. Porque não é só alguns ministros, não é o STF, é alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, é alguns deputados, é alguns senadores. Sim, agora estão querendo implantar a lei da censura no país. Essa lei da censura é para calar principalmente o povo que sabe dizer escolha, escolha. Mais uma vez te peço, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Eu te agradeço e que Deus abençoe. Até o próximo.